Fala, gente boa! Bom, eu tinha encerrado o vídeo anterior, né, comentando, né, que o nosso amigo Fred, o glorioso Fred francês, né, ele, digamos, andou fazendo umas brincadeirinhas, umas estripulinhas, umas estripulias, né, com a sua governanta alemã, né, e dessas estripulias nasceu o Otto Benak, né. Bom, eu tinha comentado que o Otto, né, ele pressionou para que o Fred ele se casasse com a sua mãe, né, como tudo com o mando figurino, ele acabou se negando a isso, né, o Fred, né? E, bom, o Fred ele jamais acabou registrando o Otto como seu filho. Só que o Fred, né, ele acabou compensando, né, fazendo uma compensação. E que compensação foi essa? Bom, o Fred, ele acabou dando de presente para o seu querido e amado filho, né, o Otto Benak, uma quantidade até bem expressiva de terras que ficavam aos fundos do que hoje é o Museu Nacional de Imigração e Colonização. Bom, essas terras, elas estavam ali estavam localizadas ali no que hoje é a esquina da 7 de setembro com a Itajaí. Naquele local, como você sabe, existem vários prédios, inclusive um desses prédios é o ambulatório dos servidores públicos municipais. Até a década de 80, até por volta de 30 anos, 35, 34, 35 anos atrás, mais ou menos, até o final dos anos 80, até mais ou menos o final da década de 80, ainda havia o antigo prédio onde funcionou o que eu quero lhes dizer agora, né? Aliás, o que eu já comentei no vídeo anterior, que foi a antiga Metalúrgica Nacional, né? Que mais tarde se transformou na Metalúrgica Joinville, né? Pois bem, esse foi, digamos, o presente que o Fred deu para o Otto, né? Essa quantidade de terras. Pois bem, em 1893, o Otto Benak ele acabou criando uma misto de uma ferraria com uma pequena oficina mecânica. Pois bem, o Otto ele acabou tendo apenas uma filha, que era a Erna. Em 1920, a Erna Benak, ela acabou se casando com um blumenauense chamado Karl Jansen. Né? Foi justamente o agora genro, né, do nosso amigo Otto, que acabou imprimindo dinamismo a essa a princípio, modesta ferraria, né, misto de ferraria com oficina. Bom, o que a metalúrgica Benak, né, que mais tarde se transformou na metalúrgica Joinville, ela produzia? Ela produzia uma infinidade aliás, eu já estava cometendo o sacrilégio de não mostrar uma foto dessa empresa, né? Então, para vocês aqui uma foto, não tem uma data, né? Do que a princípio foi a metalúrgica Benak, tá? Não sei se vocês estão enxergando, né? Está sendo possível ver a foto. Mas essa foto ela é de autoria do Fritz Hoffmann, né? Segundo alguns, o maior fotógrafo da história de Joinville. Foi ele que acabou sendo o autor dessa foto, tá? Então essa é a antiga metalúrgica Benak, mais tarde a metalúrgica Joinville, tá? Eu tenho uma outra foto aqui, ó. Essa aqui é de um funcionário da empresa, né? Um funcionário trabalhando, né, na metalúrgica, né? Bom, como eu já estava começando a dizer, né, essa empresa ela tinha uma gama muito, muito vasta de produtos. Então, o que eles produziam? A metalúrgica Benak, ela produzia tornos, produzia fresas, produzia teares, produzia bombas, né, tanto manuais quanto mecânicas, produzia chapas para fogão, eles produziam engenhos, né, para a produção de açúcar, né, engenhos de cana-de-açúcar. Eles também produziam maquinário agrícola, inclusive um dos produtos da metalúrgica Benak, por incrível que pareça, era ferro de passar roupa. Então esse era um dos produtos da metalúrgica Benak. Então eles produziam uma infinidade de coisas, né? E mais tarde, a partir disso, já nos anos 30, caso não esteja enganado, isso já
para o final da década de 30, a metalúrgica Benac, ela produzia trilhos e vagões trilhos e vagões. Então eles aos poucos eles começaram a focar no setor ferroviário. Na época, dos anos 30 e 40, o setor ferroviário ainda era considerado pelo governo federal um setor estratégico. Foi só nos anos 60, isso já no governo militar, que aos poucos o setor ferroviário foi deixado de lado, né? Como foi, infelizmente e burramente, né? Uma decisão péssima que o governo federal acabou tendo, né? De praticamente abandonar o transporte ferroviário. Mas voltando ao que interessa, aos poucos, embora, né, como eu disse ainda há pouco, eles produzissem uma diversidade muito grande de produtos, a metalúrgica Benac ela começou a focar no setor ferroviário. Isso, né, tudo ia muito bem, ia às mil maravilhas, até que em julho de 1942 o governo federal ele acabou encampando, ou seja, ele acabou tomando, em português curto e grosso, ele acabou tomando a metalúrgica na mão grande, né? Sendo bem sincero e falando em português grosso, o governo ele acabou tomando a empresa. Por que o governo ele acabou tomando na mão grande a então metalúrgica Benac? Bom, na época, até seria desnecessário comentar isso, em 42, o mundo estava em guerra, né? Pois bem, o governo federal, ele tomou na mão grande não só a metalúrgica Benac, mas muitas empresas, inclusive a Fundição Tupi. Por que o governo federal fez isso? Porque ele até hoje, a atual Constituição de 1988, ela também prevê isso. Em épocas de guerra, em períodos de guerra, o governo federal, o governo da União, ele pode encampar as empresas que ele quiser, ele pode tomar na mão grande. Por que o governo fez isso? Porque ele precisava de uma empresa metalúrgica que produzisse material bélico. Obviamente, estávamos em época de guerra, então ele precisava de uma empresa para se produzir o material que ele utilizaria na guerra. É mais do que sabido, o Brasil foi um dos, caso eu não esteja enganado, foi o único país latino-americano a ter participado diretamente da Segunda Guerra Mundial, né? E por isso havia essa necessidade de encampar essas empresas. Obviamente, foi isso que aconteceu com a metalúrgica Benac. Sobre o que ocorreu com essa empresa depois da guerra, há um conflito de versões. Bom, segundo uma das versões, tá? Em 1945, o governo federal, eu já ia me esquecendo, a metalúrgica Benac, durante a guerra, ele foi administrado pelo Instituto de Empresas Incorporadoras, né? Então esse era um órgão ligado ao governo federal que administrou a metalúrgica Benac na época da guerra. Repetindo, Instituto de Empresas Incorporadoras, órgão ligado ao governo federal. Pois bem, como eu estava dizendo, segundo uma versão, né, em 1945, logo que a guerra terminou, a empresa metalúrgica Benac, ela teria sido, já com o nome de Usina Metalúrgica Nacional, ela teria sido comprada pelo próprio governo federal, né? Segundo uma outra versão, assim que terminou a guerra, a empresa ela teria sido devolvida ao Otto Benac, né? E o Otto Benac, ele acabou, digamos, renunciando à empresa, ele acabou vendendo a empresa. E a intenção do Otto Benac era viver o seu final de vida, né? Passar o seu final de vida em Ubatuba. Ele tinha uma paixão muito grande pela praia de Ubatuba, em São Francisco. E em uma dessas viagens a Ubatuba, ele acabou falecendo, vítima de mal súbito, né? Isso, obviamente, o Otto Benac. Segundo outra versão, a empresa, o Otto Benac, ele jamais teve a empresa de volta, ela jamais foi devolvida. E em 1950, o governo federal ele teria vendido a empresa para um outro grupo empresarial. Bom, e nessa época, 1950, é que a antiga metalúrgica Benac, que, como eu disse ainda há pouco, teve o seu nome alterado para a Usina Metalúrgica Nacional, ela passou a ter o nome de Metalúrgica Joinville.
ela acabou sendo comprada em 1950, acabou sendo adquirida por um grupo do Rio de Janeiro. O presidente desse grupo, o dono desse grupo, era um engenheiro chamado Mário Cata Preta, Cata com dois T's, né? Mário Cata Preta. Bom, até que mais tarde, como vocês devem saber, essa empresa ela acabou se mudando para o bairro Floresta, para uma das laterais da Rua Santa Catarina. Muitas pessoas também conhecem essa empresa por ter tido um time de futebol. Né? E que time era esse? Bom, em 1944, a usina metalúrgica Joinville, usina Metalúrgica Nacional, ela criou um clube amador chamado Humaitá Futebol Clube. O nome desse clube, Humaitá, era uma referência a uma das batalhas da Guerra do Paraguai. Não me pergunte por que botaram o nome de uma batalha da Guerra do Paraguai no clube, como nome do clube, né? Mas o fato é que esse era o nome desse clube, né? Humaitá Futebol Clube. Bom, em 44, esse clube existia entre 1944 e 1945. Em 44, o Humaitá ele foi vice-campeão da segunda divisão de Joinville. Ele acabou perdendo o título para o Bom Sucesso. Para quem não sabe, o Bom Sucesso era um clube que tinha o seu estádio, que disputava os seus jogos, onde hoje é a rodoviária. Por incrível que pareça, ali um dia já existia um campo de futebol, né? No caso do Bom Sucesso, né? Mais tarde, em 28 de abril de 1949, o Humaitá ele acabou sendo refundado com outro nome, de Clube Atlético Operário, né? E obviamente ele pertencia a essa empresa, né? Bom, até tem uma foto para mostrar para vocês, né? Essa foto, né? Ela é da equipe que foi campeã municipal e estadual de 1956, do Clube Atlético Operário, né? O Clube Atlético Operário acabou sendo campeão estadual, derrotando na final o Paysandu de Brusque, que é um clube que ainda existe, né? Um clube tradicionalíssimo, por sinal, fundado em 1918, né? E o Operário, eu diria que ele fez barba, cabelo e bigode, porque ele acabou derrotando o Paysandu no jogo de ida por 3-1 aqui em Joinville, no que hoje é o complexo esportivo do Elias Moreira. Ali antigamente, como muitos de vocês devem se lembrar, ali era o antigo estádio do São Luís Atlético Clube. Então ali foi o primeiro jogo da decisão, repetindo, o Operário venceu por 3-1, e no jogo da volta lá em Brusque, no estádio do Paysandu, o estádio Cônsul Carlos Renault, o Operário voltou a vencer, dessa vez por 2-1, né? O primeiro jogo ocorreu em 6 de maio de 1957, e o jogo da volta ocorreu no dia 13 de maio de 57, né? Então, o time da fábrica foi campeão estadual, né? Então, algo que poucas pessoas sabem, além de América, Caxias e Jeque, e agora o Nação, que semana passada foi campeão estadual da segunda divisão, um outro clube de Joinville também foi campeão estadual, que foi o Clube Atlético Operário, repetindo, que era um clube que pertencia à usina metalúrgica Joinville, né? E que foi extinto em 1963. Nessa época, 1963, a empresa ela acabou sendo vendida a um outro grupo, e infelizmente o Clube Atlético Operário ele acabou sendo extinto, né? Clube Atlético Operário que não se resumia ao futebol, ele tinha equipes em outros esportes, né? Um deles era uma equipe de tiro, tá? O Clube Atlético Operário chegou a ter uma equipe de tiro também, tá? Bom, como esse vídeo já está interminável, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, quando eu contarei um pouco da história de Ademar Garcia, o misterioso Ademar Garcia. Então até lá, um abração.